Eu tinha uns 17 anos quando tudo aconteceu. Numa daquelas tardes em que o bairro parecia respirar uma calmaria enganosa, marcada pelo laranja intenso do pôr do sol, tingindo o céu de vermelho. Não era o tipo de cara que curtia brincadeiras sobrenaturais, principalmente porque sou conhecido por ser o medroso do grupo. Mas como a vida adora uma ironia, foi justamente numa dessas que eu me lasquei. Era aluno do Colégio Estadual de Vila Nova, um bairro onde a violência não só era vista nas ruas, mas também sentida no cheiro acre dos esgotos. Desde criança, eu via coisas que ninguém deveria ver. Brigas sangrentas, corpos estendidos nas calçadas. A escola era um escape, não pelo estudo, mas pelo refúgio que proporcionava com os amigos. Naquele dia, a escola dispensou mais cedo. O professor Jorge de matemática havia faltado, e a coordenação, sem muitas opções, nos liberou. Cheguei em casa, almocei o de sempre e desabei na cama. O despertador do celular gritou às 17 horas, sacudindo-me da soneca. Era o horário combinado para encontrar a galera na praça. Me arrumei ao som de um rock pesado que ecoava pelos fones de ouvido e caminhei até o ponto de encontro. A energia estava diferente, meio elétrica, meio tensa. De repente, a Mariana, que sempre teve uma vibe meio mística, sugeriu: "Vamos brincar do jogo do copo na casa do Pedro?" A curiosidade foi geral, e antes que pudéssemos realmente ponderar a ideia, já estávamos todos lá, formando uma roda no quarto mal iluminado do Pedro. O jogo começou com uma simplicidade assustadora. Colocamos nossos dedos sobre um copo de vidro velho e começamos a invocar seja lá o que estivesse disposto a ouvir. O copo tremia sob nossos dedos e um silêncio sepulcral se instalou. A Mariana, com voz trêmula, quebrou o silêncio. "Se há alguém aqui, pode se manifestar?" Nada aconteceu inicialmente, até que o copo se moveu lentamente, arrastando-se com uma certeza sinistra. As perguntas se seguiram, cada vez mais ousadas. Quando perguntamos a natureza do espírito, o copo se lançou violentamente para as letras M-A-L. O medo tomou conta. Algumas queriam parar, mas o copo, como se possuído, deslizou para o não. A tensão cresceu. A Mariana, já pálida, explicou que a única forma de terminar o ritual sem consequências seria quebrando o copo após pedir permissão para encerrar a sessão. A decisão de interromper a brincadeira veio tarde demais. A Larissa, num impulso de desespero, arrancou o copo da mesa e o atirou com força contra a parede. O copo, porém, caiu ao chão intacto, sem sequer um arranhão, o que só ampliou o pavor que se espalhava pelo quarto. Quase imediatamente, um odor nauseabundo preencheu o ambiente. Um cheiro de morte tão intenso que alguns começaram a tossir. A Mariana, que conhecia mais sobre essas coisas espirituais, começou a tremer e suar frio, murmurando algo incompreensível. Perguntei, quase gritando, o que estava acontecendo, e ela apenas apontou para o copo, dizendo com uma voz que mal reconheci: "Ele está aqui, olhando para nós. Ele traz o cheiro do inferno." Nesse momento tentamos sair do quarto, mas o corredor parecia coberto por uma neblina espessa e gelada, quase tangível. Alguém olhou para o chão e gritou ao ver o que parecia ser o contorno de um corpo humano, como se a morte tivesse deixado sua marca ali. Os gritos de terror se misturaram, e então começamos a rezar, a voz do grupo tremendo em cada palavra. Foi então que o copo, até então imóvel, estourou subitamente. Os cacos voaram em todas as direções, e o cheiro fétido começou a dissipar-se tão rápido quanto surgiu. O ar, antes pesado e opressivo, clareou, e a sensação de terror foi lentamente substituída por um alívio cauteloso. Ficamos ali, paralisados, tentando processar o que havia acontecido. Juramos em voz baixa e ainda trêmulos nunca mais brincar com o que não entendíamos. A experiência marcou cada um de nós de uma forma profunda e indelével. A Mariana, depois daquela noite, nunca mais foi a mesma, sempre olhando por sobre o ombro, como se esperasse que algo ou alguém estivesse à espreita. Eu, por minha vez, nunca esqueci o cheiro de enxofre, a sensação de estar sendo observado por algo que não pertence ao nosso mundo. As visões no corredor, segundo falaram, correspondiam a um dos muitos fantasmas da violência que assolava o bairro, almas perdidas de uma história sangrenta e esquecida. Aquela noite em Vila Nova foi um lembrete sombrio. Há coisas neste mundo que são melhores deixadas em paz, e certas portas
uma vez abertas, podem nunca mais ser fechadas. Certa vez, durante uma conversa descontraída no trabalho, meu amigo Rafael compartilhou uma história perturbadora que aconteceu com ele aos 12 anos. Esse relato estranho e assustador sugere que a vida pode continuar após a morte, de alguma forma. Vamos chamá-lo de Lucas. Era 1985, um verão abafado no interior do Brasil. Lucas, um garoto determinado e trabalhador, vendia geladinhos para ajudar a família durante as férias escolares. Ele pedalava sua bicicleta velha pelas ruas da cidade, carregando um isopor cheio de geladinhos, sempre tentando atrair a atenção dos moradores. Um dia, Lucas decidiu explorar novos territórios de venda e foi até um campo de futebol de terra, um grande descampado onde os garotos costumavam jogar pelada. Era um lugar isolado, com um valão de esgoto correndo ao lado, tornando o ambiente ainda mais desolado. Lucas estava na beira desse valão, organizando seus geladinhos no isopor maior que carregava na bicicleta. Por volta das 13 horas, enquanto ele estava totalmente concentrado em seu trabalho, ouviu uma voz familiar chamando: "Lucas, quais são os geladinhos que você tem aí?" A voz era do seu João, um vizinho conhecido da rua. Lucas virou-se rapidamente, surpreso por vê-lo ali, já que não era comum encontrar pessoas naquele local. Seu João era um senhor simpático, que sempre comprava geladinhos de Lucas. O garoto respondeu prontamente: "Oi, seu João. Tenho de morango, limão, uva." Ele abriu o isopor para mostrar os sabores, mas quando levantou os olhos novamente, seu João havia sumido sem deixar rastros. O susto foi tão grande que Lucas perdeu o equilíbrio, caiu da bicicleta e derrubou o isopor dentro do valão de esgoto, estragando todos os geladinhos. Com o coração disparado e a mente confusa, ele pegou sua bicicleta e pedalou rapidamente para casa, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Ao chegar em casa, todo sujo e sem os geladinhos, Dona Maria, sua mãe, estava esperando na porta. Ela ficou furiosa ao ver o estado do filho e perguntou o que havia acontecido. Lucas, ainda trêmulo e com a voz entrecortada, contou sobre o encontro com seu João e o susto que tomou. Dona Maria, com uma expressão de horror no rosto, disse algo que fez o sangue de Lucas gelar. "Lucas, seu João faleceu hoje de manhã", revelou Dona Maria, com uma mistura de medo e incredulidade na voz. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha e insistiu: "Mas é verdade, mãe. Ele estava lá. Me pediu um geladinho como sempre faz." Dona Maria, não acreditando na história, começou a espancá-lo com um cinto. Entre lágrimas e soluços, Lucas não conseguia entender por que estava sendo punido por algo tão aterrorizante. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Cada som da casa, cada sombra que se movia, parecia trazer de volta ali a presença fantasmagórica de seu João. Ele se perguntava se estava mesmo ficando louco ou se algo mais sinistro estava em jogo. Dias se passaram e o medo de Lucas só aumentava. Um dia, enquanto conversava com um amigo que também conhecia seu João, Lucas descobriu que não estava sozinho. Um garoto que vendia doces de amendoim na mesma região, Tiago, também havia visto seu João naquele dia. Tiago contou que, enquanto caminhava pelas ruas, tentando vender seus doces, viu seu João parado na esquina, acenando para ele. Quando Tiago se aproximou para oferecer os doces, seu João simplesmente desapareceu. Essa revelação deixou Lucas ainda mais apavorado. Outros moradores também começaram a relatar encontros estranhos com a figura de seu João, espreitando nas sombras. A cidade, antes tranquila, agora estava mergulhada em um clima de medo e mistério. Lucas começou a perceber que a vida, após a morte, talvez não fosse apenas um conceito abstrato, mas uma realidade perturbadora que ele e Tiago haviam experimentado de maneira assustadoramente real. Desde aquele dia, Lucas nunca mais duvidou do que viu e sentiu. A história de seu João se tornou uma lenda entre os moradores, um aviso sombrio de que algumas almas podem não encontrar descanso. Eu trabalho como legista em um necrotério há mais de uma década. Já vi coisas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar, mas nada,
Absolutamente nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma sexta-feira qualquer, e o turno começou como sempre. Papelada, autópsias de rotina e silêncio mortal. Mas algo estava estranho naquela noite. O ar parecia mais pesado, carregado com uma energia sombria. Eu estava sozinho na sala de autópsia, finalizando um relatório, quando as luzes começaram a piscar. No início pensei que fosse uma falha elétrica, algo comum em um prédio tão antigo. Mas então ouvi um som, um gemido baixo, quase imperceptível, vindo do corredor onde ficam os corpos. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei ignorar. Afinal, corpos não gemem, certo? Pelo menos era o que eu pensava. Minutos depois, o gemido se transformou em um choro baixo. Larguei o que estava fazendo e fui até o corredor. A curiosidade e o medo lutando dentro de mim. A sala estava escura, as luzes piscando esporadicamente, criando sombras que pareciam dançar nas paredes. Meu estômago se revirou quando vi uma das gavetas de cadáveres entreaberta. Isso não deveria acontecer. Todas as gavetas são trancadas com chave. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava brincando comigo. Mas quem faria uma brincadeira dessas? Com a mão trêmula, peguei uma lanterna e abri a gaveta. O corpo dentro estava imóvel, pálido como sempre. Mas os olhos estavam abertos, fixos em mim. Dei um salto para trás, meu coração quase saindo pela boca. Isso não era possível. Fechei a gaveta com força, tentando acalmar meus nervos. Mas o choro continuava, agora mais alto, mais desesperado. Virei-me e vi uma sombra se mover no final do corredor. Uma figura alta, encapuzada, se aproximava lentamente. Cada passo que a figura dava, o chão rangia. A temperatura caiu drasticamente, meu hálito formando nuvens de vapor no ar gelado. Eu estava paralisado, os pés presos ao chão como se estivessem cimentados. A figura parou a poucos metros de mim, e eu senti um frio cortante na espinha. Então, ela sussurrou meu nome. Você não deveria estar aqui. A voz ecoou pela sala, fria e vazia. Era como se a própria morte estivesse me avisando. Eu sabia que precisava sair dali, mas meus pés não obedeciam. A figura continuou a se aproximar, e eu pude ver seu rosto, ou melhor, a ausência dele. Sob o capuz, havia apenas um vazio negro, um buraco sem fim. O choro agora estava ao meu redor. Cada cadáver na sala parecia estar lamentando, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. De repente, as luzes se apagaram completamente, mergulhando-me na escuridão absoluta. O choro parou, e tudo que eu podia ouvir era minha própria respiração, rápida e irregular. E então, uma mão fria tocou meu ombro. Eu gritei e me virei, mas não havia ninguém. As luzes voltaram, piscando freneticamente antes de estabilizarem. Eu estava sozinho de novo, ou assim parecia. Foi então que eu ouvi a história. O rapaz na gaveta aberta havia morrido em um acidente de carro, mas não era um acidente comum. Ele havia sido vítima de uma amarração amorosa feita por sua namorada. Desesperada para prendê-lo a ela, a garota fez um pacto sombrio, oferecendo a vida dele em troca do amor eterno. Ele morreu como pagamento desse pacto, e sua alma não conseguiu descansar. Olhei para a gaveta onde o corpo estava e vi que estava completamente fechada. Corri até a porta de saída, mas ela não se mexia, trancada como se fosse parte da parede. O desespero começou a tomar conta de mim. Meu celular não tinha sinal, e eu sabia que ninguém viria me ajudar. Foi então que ouvi a voz novamente, mais perto desta vez. Você não pode escapar. A figura estava lá, bem diante de mim, sua presença esmagadora. Fechei os olhos e comecei a rezar, algo que não fazia há anos. Quando abri os olhos, a figura havia desaparecido, mas o medo permaneceu. Finalmente consegui abrir a porta e correr para fora, o coração batendo descontroladamente. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Pedi demissão e me mudei para longe, tentando esquecer aquele necrotério assombrado. Mas às vezes, no meio da noite, ainda ouço aquele choro desesperado e sinto o toque frio no meu ombro. Meu nome é Lucas, moro em Belo Horizonte e tenho uma história que vai gelar sua espinha. Aconteceu ontem à noite, quando entrei em contato com forças sombrias durante o sono.
Alguns amigos estavam na minha casa para um final de semana e decidimos sair para beber um pouco na rua. Só que nosso Uber cancelou umas 3 vezes na ida. Achei estranho, mas como era perto de casa, fomos a pé. Chegando lá, começamos a beber e zoar, com aquelas ideias idiotas que só surgem quando se está bêbado. De repente, me deu um estalo. Algo me dizia para parar de beber e ficar sóbrio. Alerta. Segui essa sugestão da minha própria cabeça. Foi então que comecei a me sentir observado. Como se todos estivessem me olhando. Como se alguém estivesse na espreita, pronto para me pegar. Esse incômodo foi aumentando, então falei com o pessoal. E eles também estavam sentindo a mesma coisa. Um pressentimento ruim tomou conta do lugar. Sabe, eu sou médium. Tenho meus orixás e entidades que trabalham comigo. Sei quando algum dos meus está tentando se manifestar. Mas dessa vez a energia era forte e eu não sabia o que era. Voltamos para casa e ficamos conversando na sala. Aquele clima pesado não ia embora. Comecei a ouvir vozes na minha cabeça que se repetiam em voz alta, falando coisas pessoais dos meus amigos como se eu soubesse todos os segredos deles. Percebi esse comportamento estranho e decidi ir dormir. Foi aí que as coisas ficaram realmente sinistras. Assim que deitei, senti uma energia densa e pesada. Já sabia que era algum demônio. Perguntei quem era, mas não obtive resposta. Perguntei mais algumas vezes, sem paciência, e pedi para que me provasse que realmente havia algo ali. No mesmo instante, ouvi um carro na rua, freando e quase batendo. Mandei esse espírito bater um carro na frente da minha casa. Só assim acreditaria que era uma entidade de verdade. Na minha mente surgiu a voz de um homem, tranquila. Ele disse, por que tiraria vidas inocentes? E riu. Logo senti um calor imenso. O mais interessante é que estava tudo na minha cabeça. Abri os olhos e não vi a forma física. Só sentia a energia entrando e saindo do meu corpo, como se estivesse sendo cozinhado. A voz me guiava, pedindo para mudar de posição, quase me puxando. A energia era tão densa que movia meu corpo. Senti coisas no meu peito, presenças em cima de mim. Entrei em uma viagem onde ele me mostrava meus traumas, erros, acontecimentos que me deixavam para baixo e gatilhos da vida. Em seguida vi riquezas, metas concluídas, amor, tudo o que queria realizar na vida. Ele mostrou 2 caminhos, um difícil, como minha vida sempre foi, mas eu morreria em paz. Ou uma vida luxuosa, como sempre quis. Mas assim que conquistasse tudo, morreria jovem. Comecei a chorar e questionei. Só tem essas 2 opções? Ele perguntou. Então, o que você quer? Fiquei em silêncio. Ele murmurou. Você nem sabe o que quer. Não serve para este pacto. Tomei coragem e retruquei, falando o que queria. Fomos jogando um jogo de palavras. Ele me pedia permissões, fazia perguntas, colocava desejos na minha cabeça. No final, pedi para não morrer jovem. Ele pediu uma data, dei a ele e ele anotou algo na minha pele, como se fosse um contrato. Senti a dor real, ouvi o barulho da minha carne sendo rasgada. Ele continuou me instruindo. Vou precisar que você faça uma última coisa. Se mutile. Arrepiei. Pensei, é isso. Estou fazendo um pacto. Relutei, mas tentei morder meu dedo. Ele, com aquela energia densa, pegou meu dedo e enfiou na minha garganta, criando um corte, de onde saiu uma quantidade boa de sangue. Pegou meu dedo ensanguentado e começou a fazer símbolos no meu peito, barriga, sinais de infinito e círculos. Ouvi vozes de demônios, como se tivesse aberto a porta do inferno no meu quarto. Senti uma sensação horripilante, como se estivessem puxando algo do meu peito, 100 vezes mais forte do que incorporar uma entidade. Sentia-me sujo, vazio, mas algo novo crescia dentro de mim. O demônio não estava mais presente, mas ainda o sentia dentro de mim. Fiquei em choque, perguntando se tudo aquilo foi real ou apenas minha mente cansada. Minutos depois, apareceram 3 vozes conversando na minha mente. Você nunca vai saber se é você ou ele, sua mente ou ele. Faziam piadas sarcásticas, maldosas. Disseram que mais deles estariam por perto, me instruindo. Achei que o pesadelo tinha acabado, mas apareceu um ser feminino, materializado. Deitou-se em cima de mim, mudava de forma, virando pessoas que eu achava bonitas.
Começou a me beijar. Energia interferia. Ficava sem graça. E a figura dizia que precisava terminar o ritual. Ela se transformava rápido. Mudava de posição. Até que senti uma interferência na energia. Um ponto de umbanda desconhecido começou na minha cabeça. Fui repetindo e cantando junto, até ouvir baixinho. Como é meu nome? Fala, eu disse. Oxóssi. Nesse momento ouvi um estouro enorme. Barulho de pessoas brigando. Minha cabeça confusa. Me botaram para dormir. Acordei com as 3 vozes de novo, dizendo que eu não servia para o pacto. Vi um homem bravo, rasgando minha pele até chegar nos órgãos. Abri os olhos. Estava de manhã. Não havia dormido nada. Meus amigos ainda estavam acordados, bebendo na sala. Acordei sem saber o que fazer, sem saber direito o que aconteceu. Meu nome é Caio, e recentemente trabalhei como segurança noturno em um internato chamado São Lucas, um lugar repleto de histórias e lendas que cercavam suas velhas paredes. Localizado em uma área isolada, o internato tinha fama de ser palco de acontecimentos inexplicáveis, fazendo com que cada turno de trabalho fosse uma verdadeira prova de coragem. Em uma noite particularmente tranquila, enquanto realizava minha ronda rotineira, um som incomum capturou minha atenção. Era um misto de risos e sussurros, vindo do 2º andar, um local que deveria estar completamente deserto naquela hora. Movido pela responsabilidade de verificar qualquer irregularidade, segui em direção ao som, tentando decifrar sua origem. Ao chegar no 2º andar, percorri o corredor silencioso, guiado pelo som que agora parecia vir de uma das antigas salas de aula, a sala 204. Com uma hesitação compreensível, abri a porta devagar, acendendo a luz na esperança de revelar apenas uma brincadeira de mau gosto feita por algum aluno. No entanto, a sala estava vazia. Meu olhar foi atraído para o quadro negro, onde desenhos enigmáticos e palavras indecifráveis haviam sido rabiscados. Tirei uma fotografia com meu celular para mostrar ao diretor na manhã seguinte, pensando em possíveis explicações. Ao sair da sala, certifiquei-me de fechar a porta cuidadosamente, porém, minutos depois, enquanto continuava minha ronda, um barulho estridente de algo caindo me fez retornar apressadamente ao 2º andar. Para minha surpresa, a porta da sala 204 estava aberta, balançando com as correntes de ar. Adentrei novamente o local, agora com o coração batendo acelerado, e ouvi um som de choro infantil ecoando do fundo da sala. Com cada passo que dava em direção ao som, o ambiente parecia se tornar mais opressivo, até que, ao alcançar o local de onde o choro parecia emanar, encontrei apenas o vazio e o silêncio perturbador que se instalou abruptamente. De volta ao meu posto, mostrei a fotografia ao meu superior, que empalideceu ao ver a imagem. Ele me contou então que a sala 204 era conhecida por ser o último local onde um antigo professor foi visto antes de desaparecer misteriosamente. Com essas novas informações, a curiosidade e o receio passaram a ocupar minha mente durante os turnos noturnos no internato São Lucas. A história do professor desaparecido e os estranhos eventos associados à sala 204 me instigaram a investigar mais a fundo, apesar de parte de mim temer o que poderia descobrir. Nos dias seguintes, comecei a buscar registros antigos e conversar discretamente com alguns funcionários mais antigos do internato. Descobri que o professor, chamado Arthur Lima, era um homem de poucas palavras e poucos amigos, mas que tinha um interesse peculiar pelo ocultismo e por histórias de fantasmas locais. Alguns colegas de trabalho mencionaram que ele passava horas na sala 204, envolvido em pesquisas que muitos consideravam estranhas ou mesmo perigosas. Com a revelação sombria de meu superior sobre o professor Arthur Lima, um véu de mistério e apreensão envolveu ainda mais o internato São Lucas. Segundo ele, o professor Lima tinha sido descoberto em uma circunstância perturbadora. Estava tentando coletar sangue de um aluno sob a pretensão de realizar um ritual de purificação, que supostamente traria proteção ao internato. Esse incidente chocante levou ao seu imediato afastamento, e pouco depois, ele desapareceu sem deixar rastros. Além disso, a sala 204, local de suas aulas, ganhou uma aura ainda mais sinistra quando se soube que 5 de seus alunos
também haviam desaparecido misteriosamente ao longo do mesmo ano. Nenhum desses alunos foi visto desde então, e a sala foi permanentemente trancada, transformando-se em um tabu dentro do internato, raramente discutido e envolto em rumores entre os alunos mais antigos. Motivado por uma combinação de curiosidade e dever, decidi explorar mais a fundo. Uma noite, munido de uma lanterna e de uma chave mestra que havia adquirido discretamente, dirigi-me à sala 204. A atmosfera ao redor da porta trancada era fria, um presságio que me fez hesitar. No entanto, determinado a descobrir a verdade, destranquei a porta e entrei. O ar dentro da sala estava estagnado, como se não fosse respirado há anos. Os pertences pessoais dos alunos ainda estavam lá, como se tivessem sido deixados às pressas, livros abertos em mesas, cadernos com anotações inacabadas e um quadro negro ainda marcado com equações e diagramas. Tudo preservado como um monumento silencioso aos eventos não resolvidos. Coloquei o gravador sobre a mesa do professor e sentei em silêncio, esperando por qualquer sinal que pudesse fornecer respostas. Horas se passaram em um silêncio sepulcral, até que um barulho súbito de algo caindo me fez saltar da cadeira. Era um pequeno frasco de vidro que tinha caído de uma das prateleiras, contendo um resíduo seco que parecia ser sangue. Ao lado do frasco estava um pequeno diário, encoberto por outros objetos. Abrindo o diário com mãos trêmulas, encontrei anotações frenéticas de Arthur Lima sobre rituais obscuros e convocações espirituais, evidenciando uma crescente obsessão com o ocultismo. A última entrada detalhava um ritual específico que ele planejava executar na noite de seu desaparecimento, destinado a abrir um portal para outras dimensões, em busca de conhecimento e poder. Com o diário em mãos e o eco das histórias perdidas daquela sala pesando sobre mim, decidi que era hora de levar essa descoberta ao conhecimento do diretor. No dia seguinte, mostrei-lhe o diário e discutimos a necessidade de uma investigação mais aprofundada, não apenas sobre o desaparecimento do professor, mas também dos alunos, cujos destinos permaneciam um mistério angustiante. Meu nome é Mário. Sou de uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo. Recentemente passei por uma experiência tão assustadora que ainda me dá calafrios só de lembrar. Tudo começou com uma aposta boba, mas acabou se transformando no maior pesadelo da minha vida. Era uma noite qualquer quando Aline, uma amiga minha, me lançou um desafio: passar uma noite acordado em uma casa que dizem ser assombrada. Em troca, ela prometeu uma noite inteira comigo, com tudo o que eu quisesse. A tentação foi grande, e eu aceitei sem pensar duas vezes. A casa pertencia a um amigo da Aline, cuja família estava de mudança e já tinha saído, deixando apenas os móveis para trás. Pegamos a chave escondida dos pais dela e fomos até o local. A casa era linda, de 2 andares, com um jardim bem cuidado e uma pintura branca impecável. Era difícil acreditar que um lugar tão bonito pudesse ser assombrado. Entramos sem ser vistos, já que era noite. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante, com uma sala ampla e mobiliada com móveis antigos. Aline, tentando apimentar a noite, começou a andar sedutoramente em direção ao sofá. Vai ficar com essa cara olhando para a mobília? Ou vai se concentrar em algo mais interessante? Ela disse. Eu não precisei de outro convite. Fui até ela e a agarrei, mas um barulho estranho nos interrompeu. Parecia que alguém estava subindo e descendo as escadas. Você disse que não tinha ninguém morando aqui, eu disse confuso. Mas não tem, ela respondeu visivelmente desconfortável. Então vamos ver o que é isso, disse levantando-me e indo em direção à escada. Aline hesitou, mas acabou me seguindo. Subimos as escadas, abrindo um por um dos quartos, mas não encontramos nada. O silêncio da casa era interrompido apenas pelos nossos passos. Eu não tô gostando disso, Aline disse assustada. Ei, a ideia não foi minha. Você que quis vir para cá. Mas por que mesmo você queria vir aqui? Perguntei. Bom, já que não consigo passar nem 10 minutos sozinha com você, ela começou a falar, mas foi interrompida por uma rajada de vento que abriu a porta violentamente. O vento cessou, mas o barulho continuou. Parecia que todas as portas dos quartos estavam abrindo e fechando sozinhas. Corri até a porta para tentar abri-la, mas estava trancada. Cris, o que está acontecendo? Aline estava realmente assustada agora. Não sei, mas precisamos sair daqui. Tentei abrir a porta novamente sem sucesso.
O barulho das portas lá fora aumentava cada vez mais. Aline começou a chorar, agachada na porta. Abaixei-me ao lado dela, esperando que o barulho cessasse. Finalmente, após um longo tempo, o barulho parou. Levantei-me e consegui abrir a porta. Saímos do quarto e vimos algo estranho no corredor. Das 4 portas que havia antes, 2 tinham desaparecido e uma das portas restantes estava aberta. Algo me dizia que devíamos entrar ali. Entramos no quarto, que estava decorado como um quarto de menina, com brinquedos espalhados pelo chão. Uma boneca em cima da cama parecia olhar para nós com um sorriso irônico. Aquilo me causou um arrepio. Aline começou a se afastar, apontando para algo atrás de mim. Aline, o que diabos você... Senti um frio nos pés e vi uma sombra negra encobrindo a parede, começando a me cercar. Apavorado, corri para longe da parede e saí do quarto, com Aline me seguindo de perto. Descemos as escadas e tentamos abrir a porta da casa, mas a visão foi aterradora. 3 crianças nos esperavam, cada uma carregando uma foice banhada em sangue. Tentei fechar a porta e correr, mas as 3 levantaram as mãos e algo nos arremessou contra a parede, nos prendendo. As crianças entraram na casa, aproximando-se de nós. A primeira, uma menina de longos cabelos negros, parou em frente a Aline e sussurrou algo que não consegui ouvir, mas que fez Aline silenciar na hora. Ela pegou a foice e olhou para mim com um olhar vazio. A segunda criança, um menino franzino de cabelos cacheados, andou até mim e ficou observando. Ela vai te matar, sabia? A voz dele ecoava na minha cabeça. Você pode escolher morrer pelas mãos dela ou aceitar minha foice e matá-la. Eu nunca iria matar outra pessoa. Solte-nos, gritei. Ah, por favor, não me diga que tem medo dessa garotinha, ele disse apontando para a menina ao lado de Aline. Agora ela está dentro da sua amiga. A única chance que você tem de sobreviver é matando-a. Aline começava a se aproximar de mim. Ela está chegando. Não vou impedi-la, a menos que você queira lutar com ela. Então, eu não vou lutar contra ela, disse, soando mais decidido do que sentia. Que seja então. Ele deu as costas e saiu, ficando ao lado da terceira criança, uma menina com longos cabelos cacheados como os dele. Aline parou na minha frente com a foice em punho. Seus olhos estavam brancos, como se tivessem perdido a cor. Tentei me soltar e chamar por ela, mas parecia que ela não me ouvia. As 3 crianças riam, aumentando ainda mais meu desespero. Ela levantou a foice sobre a cabeça e a última coisa que vi foram as 3 crianças dando as costas para nós. Em um último ato de desespero, gritei com todas as minhas forças. Aline, não! No instante em que a foice estava para cair, algo mudou. Aline hesitou. Seus olhos voltaram ao normal por um segundo, como se ela estivesse lutando contra a entidade. Aproveitei a chance e dei um chute no peito dela, fazendo-a cair para trás. A foice caiu de suas mãos e deslizou pelo chão. A linha que me prendia se enfraqueceu e consegui me soltar. Corri para a foice e a peguei, sem intenção de usá-la, mas para evitar que Aline a pegasse novamente. As crianças olharam para mim com ódio. Eu sabia que precisava sair dali. Com a foice em mãos, consegui abrir a porta da casa. Segurei Aline pelo braço, agora consciente e assustada, e corremos para fora da casa. As crianças não nos seguiram. Quando finalmente saímos, o ar estava mais leve e a noite parecia mais clara. Corremos até estarmos longe o suficiente. Aline, ainda trêmula, me olhou nos olhos. O que aconteceu lá dentro? Não sei, respondi, mas sei que nunca mais voltamos lá. Meu nome é Eduardo e trabalho como limpador de ônibus de transporte público durante a noite, enquanto durante o dia me dedico aos estudos universitários. Esta rotina puxada é desafiadora, mas necessária para alcançar meus objetivos. A empresa para a qual trabalho possui várias rotas, mas uma em particular sempre me intrigou. É uma rota que atravessa a estrada principal em direção a uma zona rural, permitindo que os ônibus alcancem velocidades altas fora do tráfego pesado da cidade. Os motoristas mais experientes preferem essa rota, pela liberdade que ela oferece. Uma noite, contudo, essa rota foi palco de um acidente horrível.
Um carro, surgindo inesperadamente de um acesso lateral, cruzou na frente de um dos nossos ônibus. O motorista, apesar da alta velocidade, realizou uma manobra brusca e conseguiu, por milagre, manter o controle do veículo. No entanto, o incidente causou ferimentos graves em vários passageiros, que foram arremessados de seus assentos pela força da parada repentina. Entre eles, uma tragédia particularmente dolorosa ocorreu com uma mulher grávida que estava em pé na parte traseira do ônibus. Ela foi lançada com tanta violência que, apesar dos esforços dos paramédicos, nem ela nem seu bebê sobreviveram. Fui encarregado de dirigir o ônibus danificado de volta à garagem. A cena dentro do veículo era macabra, com vestígios de sangue e destroços espalhados por todo o lado. O motorista havia sido levado para ser atendido, ainda em choque pelo ocorrido, e um policial que ainda estava no local me explicou rapidamente o que havia acontecido. Dirigi o ônibus sozinho, um trajeto que nunca me pareceu tão longo ou sombrio. O silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado pelo barulho do motor e do vento batendo contra as janelas. Ao chegar na garagem, passei várias horas limpando e desinfetando o interior do ônibus. Uma tarefa que estendeu minha jornada de trabalho até a 1 da manhã. Ao terminar, fui recebido pelo diretor-chefe de frota e pelo meu supervisor, que estavam ansiosos por manter o incidente sob sigilo. Concordei sem questionar e minha última tarefa foi estacionar o ônibus na área de reparos. Nas semanas seguintes, o ônibus foi rapidamente reparado e voltou a operar, mas o motorista envolvido no acidente estava tão abalado que decidiu se aposentar. Uma noite, enquanto eu abastecia a frota, um dos ônibus que chegava era conduzido por um motorista novato, claramente perturbado. Ele me confidenciou que depois de certificar-se de que todos os passageiros tinham descido na última parada, ele viu através do espelho retrovisor uma garota de pé na parte traseira do ônibus. Quando foi verificar, não encontrou ninguém. Ao inspecionar o ônibus, percebi que era o mesmo do acidente. Os eventos estranhos começaram a se multiplicar. Motoristas e funcionários da garagem relatavam sons de choro e avistamentos de figuras sombrias. Um motorista até chamou um paramédico depois de ver uma mulher com uma criança no colo, vomitando na beira da estrada. Mas a polícia não encontrou ninguém. Esses acontecimentos criaram uma atmosfera de medo e desconforto. O ônibus foi eventualmente retirado de circulação, mas os fenômenos sobrenaturais persistiram. Com o passar dos meses, a frequência dos avistamentos e dos sons misteriosos apenas aumentou, transformando o ambiente de trabalho em um local de tensão e ansiedade. Mesmo depois de o ônibus ser repintado e oficialmente retirado de uso, relatos de sua presença sinistra continuaram. Quando a frota foi atualizada no verão seguinte, esperávamos que esses episódios cessassem, mas não foi o que aconteceu. Finalmente deixei o emprego para me dedicar completamente aos estudos, mas os relatos sobre o ônibus e as ocorrências misteriosas continuaram a ecoar na minha mente. Um dos últimos incidentes que ouvi antes de sair me deixou particularmente perturbado. Um dos motoristas mais antigos da garagem, ao abastecer o mesmo ônibus que havia sido repintado e colocado em reserva, comentou com um ar de desconforto: "Odeio esse maldito ônibus. Ele me dá nos nervos. Só quebra e causa problemas." O clima na garagem nunca mais foi o mesmo. Os motoristas evitavam falar sobre o ônibus, mas frequentemente compartilhavam histórias de ouvir choro e gritos quando passavam perto do veículo estacionado, mesmo sem ninguém por perto. Alguns relataram sentir uma presença fria e observadora sempre que precisavam entrar no ônibus para verificações de rotina ou manutenções. Certa noite, durante uma inspeção não programada, um dos funcionários mais céticos decidiu entrar no ônibus para provar que não havia nada de sobrenatural. O que ele encontrou foi um silêncio opressor que foi subitamente quebrado por um grito agudo de uma mulher, seguido pelo som de algo molhado e pesado caindo no chão do ônibus. Ele saiu correndo, pálido e sem fôlego, recusando-se a falar sobre o que aconteceu. Com o tempo, os funcionários começaram a chamar o ônibus de "O Fantasma da Rota 47", uma referência sombria à rota onde ocorreu o trágico acidente. Histórias de avistamentos de uma mulher e um bebê
juntamente com o som de choro, continuaram a ser compartilhadas entre os novos e antigos funcionários, mantendo viva a lenda do ônibus assombrado. Enquanto eu seguia em frente com meus estudos, sempre me perguntava sobre a natureza desses eventos. Seriam apenas manifestações de energia residual da tragédia ou algo mais profundo e consciente, preso ao ônibus, uma entidade que não conseguia encontrar paz? O mistério do ônibus 47 permaneceu sem resposta, uma sombra persistente sobre todos que conheciam sua história. Mesmo longe da garagem e da presença física do ônibus, ainda ouço histórias de colegas e amigos que trabalham lá. Eles falam de uma atmosfera de inquietação que parece não querer deixar aquele lugar. Às vezes me pergunto se a decisão de deixar o ônibus em circulação, mesmo após tantos avisos sobrenaturais, foi sábia. Talvez algumas coisas, especialmente aquelas marcadas pela tragédia e pela perda, deveriam ser deixadas para descansar, em vez de serem mantidas em um ciclo contínuo de uso e exposição. A história do ônibus 47 serve como um sombrio lembrete de que, às vezes, o passado recusa-se a ser esquecido, persistindo como um eco perturbador nas vidas daqueles que ousam ignorar suas lições. Refaça essa história. Quando eu e meu primo Pedro tínhamos 20 e poucos anos, fizemos vários acampamentos pelo Brasil. Esse incidente aconteceu quando eu tinha 22 e ele 23, numa floresta em Urubici, Santa Catarina. Era minha primeira vez acampando lá, embora Pedro já tivesse experiência. Era no meio da semana, nossos trabalhos permitiam dias de folga assim, e muitas vezes preferíamos acampar nesses dias para evitar trânsito e multidões. Eu sempre deixava Pedro assumir o comando nessas viagens, afinal ele era o escoteiro. Estacionamos perto de uma área de piquenique e entramos na floresta a partir dali. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, encontramos um bom local para montar acampamento. Uma clareira suficientemente grande para 2 barracas, um fogão portátil e uma fogueira. A primeira coisa que fizemos foi desempacotar nossas coisas e montar as barracas. Pedro era rápido, montava sua tenda em minutos, enquanto eu demorava mais de 20 minutos. Após montar o acampamento, criamos um círculo de pedras para a fogueira, reunimos gravetos e madeira. Ele trouxe um acendedor e um isqueiro, então meio que trapaceamos, mas tudo bem. Quando o sol solta merque, quando o sol começou a se pôr, acendemos a fogueira e Pedro começou a preparar bifes e hambúrgueres. Uma coisa sobre ele é que sempre fazia questão da comida nessas viagens e era um ótimo cozinheiro. Então eu confiava nele para nos alimentar. Claro, tínhamos nosso spray para ursos, caso o cheiro da comida atraísse algum urso. Embora Pedro sempre dissesse que a verdadeira preocupação na floresta eram outras pessoas. Enquanto comíamos nossos bifes e hambúrgueres, abrimos algumas cervejas e tocamos um pouco de rock clássico no alto-falante. Se você nunca acampou, não entende a vibe desses momentos. Estar no meio do nada com um amigo ou familiar, algumas cervejas, lembrando de bons momentos e curtindo a música, é uma sensação incomparável. Quando escureceu, começamos a jogar cartas em uma pequena mesa dobrável que trouxemos. Depois de alguns jogos tradicionais, começamos a jogar Uno. Foi então que ouvimos algo na floresta. Pausei a música no meu telefone e ficou claro que ouvimos alguém cantarolando e passos além das árvores na escuridão. Pedro me incentivou a pegar a lanterna, mas quando encontrei, os sons tinham desaparecido. Perguntei a Pedro se devíamos nos preocupar e ele disse que era incomum alguém estar tão profundamente na floresta, muito menos andando de maneira assustadora perto de um acampamento com uma fogueira acesa. Fiquei um pouco abalado e vi que Pedro também estava. Voltamos a jogar cartas, mas com a música bem mais baixa. De repente, um grande galho caiu no meio do nosso acampamento, nos fazendo pular de susto. Não caiu de uma árvore. Foi jogado por alguém. Pedro gritou algo como: "Quem está aí? Pare de mexer com a gente e vá embora." Então ouvimos passos se afastando. Eu disse que deveríamos arrumar o acampamento e nos mudar, mas ele disse que seria perigoso se mover no escuro. Ambos tínhamos spray de defesa e ele aconselhou a mantê-lo perto. Continuamos ouvindo sons de galhos quebrando à distância. Sons que você não esperaria que um animal fizesse. Alguém estava lá fora, talvez várias pessoas. Tínhamos que dormir eventualmente, então concordamos em revezar para ficar acordados. Pedro fez a primeira vigília, lendo seu livro enquanto eu me arrastei para minha barraca e tentei dormir. Acordar no meio da noite enquanto acampa é normal. Você está ao ar livre.
no frio, e em um saco de dormir desconfortável. Acordei sem saber o que me despertou, ainda meio grogue. Olhei para cima e vi uma cabeça espiando dentro da minha barraca. Parecia ser Pedro. Esfreguei os olhos, mas a escuridão impedia de ver qualquer coisa do rosto dele. Pedro, disse, pensando que ele estava me acordando para trocar a vigília. Olhei para a cabeça me encarando e comecei a acordar mais a cada segundo. Então ouvi o zíper da barraca fechar rapidamente e a cabeça desapareceu. Deitei por um segundo, mas tive um momento de clareza e me sentei, ouvindo passos se afastando. Pedro! Chamei, mas não houve resposta. Abri o zíper da barraca para espiar o acampamento. O fogo estava apagado e Pedro não estava lá fora. Fui até a barraca dele, que estava fechada. Abri o zíper e vi Pedro dormindo profundamente em seu saco de dormir. Senti arrepios por todo o corpo. Acordei Pedro contando que alguém estava no acampamento. Ele demorou um minuto para processar, mas quando fez, pegou o spray de defesa. Pedro disse que devia ter cochilado enquanto lia e sugeriu que eu dormisse na barraca com ele. Para isso, precisava pegar meu saco de dormir. Saí com ele e fiquei observando enquanto pegava meu saco. De repente, ouvi aquele zumbido de novo, lá fora. Corri de volta para a barraca de Pedro. Ele também tinha ouvido. Nos fechamos lá dentro, com os sprays de defesa ao nosso lado. Em momentos assim, eu preferia um urso aparecendo para salvar o dia. As horas se arrastaram enquanto eu ficava acordado. Após 3 longas e horríveis horas, acordei Pedro para trocar. Quando ele me acordou, já estava quase amanhecendo. Arrumamos tudo e, com bastante luz, caminhamos de volta ao carro. Poderíamos ter dirigido para outro lugar e passado outra noite acampando, mas nenhum de nós sentia vontade. Foi uma experiência assustadora. E só queríamos a segurança de nossas casas. 6 anos se passaram e Pedro me convidou para acampar algumas vezes desde então, mas nunca tive interesse. As pessoas podem ser muito assustadoras. O que quer que estivesse lá, espreitando nosso acampamento, foi algo direto de um pesadelo. Ver aquela cabeça no escuro, apenas espiando minha barraca, foi terrível. Talvez eu nunca mais vá acampar. Eu trabalhava em um supermercado, um que operava 24 horas por dia, situado em uma área urbana movimentada. Este supercentro era como uma cidade em si, com corredores intermináveis cheios de produtos que iam desde alimentos frescos até eletrônicos sofisticados. Trabalhar no turno da noite se tornou uma necessidade para mim, permitindo que eu cuidasse do meu filho durante o dia e ainda trabalhasse em um segundo emprego para sustentar nossa pequena família. Naquela noite sombria de inverno, enquanto eu organizava o estoque nos corredores de alimentos enlatados, uma sensação de inquietação começou a se insinuar. Era como se uma sombra indesejada pairasse sobre mim. Foi quando o vi pela primeira vez. Um homem de aparência desgrenhada, com cabelos cacheados e uma mochila preta volumosa. Ele não parecia estar comprando nada, apenas perambulando pelos corredores com um olhar inquietante. Inicialmente, pensei que ele fosse apenas outro cliente insone, vagando pelos corredores do supermercado. Mas conforme a noite avançava e ele continuava a aparecer, sempre no meu campo de visão, comecei a ficar preocupado. Ele parecia estar seguindo uma agenda própria, movendo-se silenciosamente como um fantasma entre as prateleiras bem iluminadas. Nos momentos em que nossos olhares se encontravam, uma sensação de desconforto arrepiante percorria minha espinha. Ele sorria de maneira estranha, como se soubesse algo que eu não sabia. À medida que as horas se arrastavam e a loja ficava mais silenciosa, seus encontros se tornaram mais frequentes e suas perguntas mais pessoais. Você parece cansado, meu amigo, ele murmurou uma noite aparecendo ao meu lado enquanto eu reabastecia as prateleiras de cereais. Seu tom era amigável, mas suas palavras eram carregadas de uma estranha intensidade. Eu balbuciei uma resposta cortês, tentando me concentrar no trabalho para evitar prolongar a conversa. No entanto, ele não desistiu tão facilmente. Ao longo da noite, ele continuou a se aproximar, fazendo comentários vagos sobre minha vida pessoal e meu horário de trabalho. O ponto de virada veio na terceira noite de seus encontros furtivos. Enquanto eu verificava os registros de estoque na sala dos funcionários, recebi um alerta pelo rádio de um colega. "Cuidado", ele disse em um sussurro tenso. "Há um homem estranho perguntando por você na loja." Meu coração afundou. Era ele, o homem com a mochila preta.
Ele estava me procurando. Tentei manter a calma, mas o medo já havia se enraizado em mim. Saí da sala dos funcionários e tentei me misturar com os poucos clientes restantes na loja. Mas ele me encontrou novamente. Dessa vez, ele não escondeu suas intenções. Você tem sido evasivo comigo, ele disse, os olhos faiscando com uma mistura de raiva e obsessão. Eu só quero conversar. Com o coração batendo forte no peito, eu recuei, desesperadamente tentando manter uma distância segura. Ele continuou avançando, ignorando meus pedidos para que me deixasse em paz. Foi quando ele colocou a mochila preta no chão com um baque surdo. A visão da mochila fez meu estômago revirar. Era como se ela irradiasse uma energia negativa. Uma promessa silenciosa de perigo iminente. Ele abriu o zíper lentamente, mantendo os olhos fixos em mim. Eu sabia que precisava agir rápido. Em um movimento de desespero, eu virei e corri. Corri pelos corredores desesperadamente, ouvindo seus passos pesados ecoando atrás de mim. Olhei para trás e vi sua figura escura se aproximando rapidamente. Meus músculos queimavam, mas eu sabia que não podia parar. Finalmente alcancei a segurança do meu carro estacionado do lado de fora. Entrei e travei as portas, ofegante e tremendo de medo. Ele parou a poucos metros de distância, olhando fixamente para mim com um olhar vazio. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava freneticamente para o gerente noturno, explicando a situação com palavras entrecortadas. A polícia foi chamada, e eu dei meu depoimento enquanto tremia de ansiedade. Eles revisaram as câmeras de segurança, mas o homem estranho desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. As semanas seguintes foram marcadas por um medo constante, sempre olhando por cima do ombro, esperando vê-lo novamente. Às vezes, nos momentos mais silenciosos da noite, eu ainda ouço seus passos ecoando nos corredores vazios do supermercado. O que ele queria comigo? O que havia naquela mochila que ele estava tão determinado a mostrar? A resposta permaneceu obscura, mas uma coisa era certa. Aquele encontro mudou para sempre minha visão de segurança e normalidade. Era uma noite de sexta-feira chuvosa, quando decidi dirigir de São Paulo até Belo Horizonte para uma entrevista de emprego que poderia mudar minha vida. A estrada estava relativamente tranquila, apesar da chuva constante que reduzia a visibilidade. Saí de São Paulo por volta das 18 horas. Depois de um longo dia de trabalho, aproveitando a rodovia Anhanguera para evitar o trânsito pesado das vias urbanas. Minha mente estava dividida entre a ansiedade pela entrevista e a exaustão do dia agitado. Eu já havia tomado café suficiente para manter os olhos abertos, mas o cansaço começava a se fazer presente à medida que avançava pela rodovia. A previsão do GPS indicava que ainda faltavam cerca de 4 horas de viagem até chegar ao meu destino, e a chuva não dava trégua. Por volta das 22h, decidi parar em um posto de gasolina na cidade de Limeira para esticar as pernas e tomar mais um café. Estacionei próximo à loja de conveniência e entrei rapidamente para evitar molhar mais ainda. O posto estava praticamente vazio, exceto por um caminhoneiro que conversava com o atendente enquanto pagava pelo combustível. Comprei um café quente e alguns salgados para manter a energia. Enquanto pagava, notei um homem parado próximo à máquina de café, vestindo um terno preto. Ele parecia fora de lugar, especialmente numa noite chuvosa como aquela. Seu olhar fixo em mim era desconcertante, como se estivesse esperando algo. Decidi ignorar a sensação estranha e me concentrei em voltar para a estrada. Voltei ao meu carro, bebi o café rapidamente e retomei a viagem. A chuva parecia ainda mais intensa agora, e as luzes dos postes na estrada criavam sombras dançantes nas árvores ao redor. Por volta da meia-noite, enquanto dirigia pela BR-381 em direção a Belo Horizonte, avistei novamente o homem de terno preto. Ele estava parado no acostamento como se estivesse esperando por mim. Assustado, reduzi a velocidade ao passar por ele. Seu olhar frio e penetrante me fez arrepiar, mas continuei dirigindo, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Mais alguns quilômetros à frente, parei em um posto de descanso para recuperar o controle. Estava fisicamente cansado e mentalmente perturbado com a presença repetida daquele homem estranho. Decidi tirar um cochilo rápido,
Mas mesmo dentro do carro, a sensação de estar sendo observado persistia. Quando acordei algumas horas depois, já era quase 3 da manhã. A chuva diminuíra um pouco, mas o desconforto não desaparecera. Decidi seguir em frente, determinado a chegar a Belo Horizonte a tempo da entrevista. À medida que me aproximava da cidade, a ansiedade crescia. Finalmente, por volta das 6 da manhã, cheguei ao hotel onde havia reservado um quarto para descansar antes da entrevista. Entrei apressadamente, aliviado por estar em um lugar seguro. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso cordial, alheia às minhas aflições da viagem. Subi para o quarto, tomei um banho rápido e tentei relaxar antes da entrevista marcada para as 9 horas da manhã. No entanto, assim que saí do elevador para o saguão, meu coração quase parou. Em frente a mim estava o homem de terno preto. Ele não estava mais olhando fixamente para mim. Dessa vez, estava conversando animadamente com o recepcionista. Congelado pelo medo e pela perplexidade, observei enquanto ele apontava na minha direção. O recepcionista acenou para mim, parecendo esperar que eu me aproximasse. Com a mente turva e o coração acelerado, aproximei-me cautelosamente. O homem de terno preto sorriu de maneira amigável, estendendo a mão para cumprimentar-me. Seu aperto de mão era firme, mas seus olhos transmitiam uma mensagem obscura que me deixou ainda mais perturbado. "Você deve ser o Sr. Oliveira, certo?" perguntou ele com uma voz suave e controlada. "Sim, sou eu", respondi, mal conseguindo esconder meu desconforto. Ele se apresentou como André e disse que também estava na cidade para negócios. Seu discurso era polido e articulado, mas algo nele não parecia certo. Enquanto ele conversava comigo sobre a cidade e o clima, meu pensamento estava em escapar dali o mais rápido possível. A entrevista, quando finalmente aconteceu, foi uma experiência surreal. O entrevistador era o espelho de André em aparência e maneirismos. Tudo parecia uma distorção da realidade, uma sequência de eventos bizarros e perturbadores que me deixaram à beira do colapso mental. Por fim, consegui superar a entrevista e aceitei o emprego, mais por necessidade do que por desejo. Desde então evito dirigir durante a noite, especialmente em estradas desconhecidas. A presença de André, ou quem quer que ele seja, ainda me assombra. Uma lembrança viva de que o desconhecido pode se manifestar nos momentos mais inesperados, transformando uma jornada comum em um pesadelo. Era para ser uma noite comum, mais uma entre tantas no meu trabalho como entregador. Eu, Pedro, estava no turno noturno na pizzaria Leonardo's. Era 2009 e os celulares ainda eram básicos, sem GPS, e dependíamos de mapas de papel para encontrar os endereços. Carlos, meu chefe, me deu um pedaço de papel com um endereço, Rua dos Salgueiros, e um número de telefone. Aquela seria minha última entrega da noite. A rua ficava em uma área rural, cercada por fazendas e florestas, e a falta de iluminação pública tornava a tarefa ainda mais desafiadora. Depois de dirigir por um tempo, parei várias vezes para verificar o mapa sob a luz interna do carro, tentando encontrar o caminho. Finalmente decidi ligar para o número no papel. O telefone tocou várias vezes antes que uma voz profunda e suave atendesse. Expliquei que era o entregador de pizza e que estava tendo dificuldade em encontrar a casa. A voz explicou que a entrada era fácil de perder e parecia uma trilha de terra. Segui as instruções e finalmente encontrei a casa. Uma pequena construção térrea com um brilho laranja fraco vindo de dentro. Estacionei ao lado de uma caminhonete velha, peguei as pizzas e caminhei até a porta. Não havia campainha. Então bati. Ouvi uma música antiga, da década de 1930, e passos se aproximando. A porta se abriu lentamente, revelando apenas um olho espiando por uma fresta. Nervosamente perguntei se ele tinha pedido pizza. Ele confirmou e se afastou para buscar o dinheiro. Enquanto esperava, a porta se abriu mais, revelando uma sala mal iluminada e cheia de móveis antigos e cobertores de metal no chão. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo e algo mais sinistro. A voz do homem me chamou para a cozinha. Relutante, entrei na casa, sentindo o chão ceder sob meus pés. Ao olhar para o corredor, vi um homem dançando de maneira perturbadora. Me virei para Zinix Sumizinha.
e vi o mesmo rosto espiando por trás da parede. Repeti a pergunta sobre o dinheiro, mas ele apenas riu de maneira sinistra e chamou Augusto em um tom alto e autoritário. Foi o suficiente para mim. Comecei a sair, mas percebi que o homem que dançava estava agora parado, me observando. Corri para o carro, ainda segurando as pizzas, e consegui sair rapidamente. Já estava tarde quando aceitei outra entrega. Desta vez para uma casa na Rua das Palmeiras. Era uma noite escura e silenciosa. Pedalei o mais rápido que pude para chegar lá. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Depois de algumas tentativas, decidi ligar para o número no recibo. Ninguém atendeu. Eu estava prestes a voltar quando ouvi um farfalhar nos arbustos do outro lado da rua. Ao olhar, vi uma figura escura agachada, me observando. O pânico tomou conta de mim, mas tentei não demonstrar. Continuei batendo na porta, até que alguém finalmente atendeu, visivelmente irritado. Expliquei sobre o pedido, e ele disse que provavelmente era do colega de quarto, que estava desmaiado de bêbado. Enquanto ele subia para verificar, percebi que o homem nos arbustos se aproximou. Quando o colega voltou, insistiu que eu deixasse a comida. Assinei rapidamente o recibo e corri para minha bicicleta. O homem nos arbustos começou a correr em minha direção. Ele usava um moletom com capuz e parecia ter uma lâmina na mão. Sem pensar duas vezes, pedalei para a ciclovia mais próxima, mesmo sabendo que estava escura e perigosa. Pedalei como nunca antes. E finalmente cheguei de volta à loja. Seguro, mas assustado. Não contei a ninguém sobre o incidente. Apenas marquei minhas coisas e fui para casa. Desde então, sempre carrego um spray de pimenta comigo durante as entregas noturnas. A noite parecia não ter fim quando recebi mais um pedido. Desta vez para uma casa, em uma estrada deserta na periferia da cidade. Cheguei ao endereço indicado, mas a casa estava completamente às escuras. Usei a lanterna do meu telefone para encontrar o caminho até a porta e bati, mas ninguém atendeu. Enviei uma mensagem ao cliente que respondeu rapidamente, dizendo que estava na casa certa. Esperei do lado de fora, mas a porta não se abria. Comecei a suspeitar de uma fraude. Então ouvi uma voz na escuridão chamando "Aqui". Iluminei ao redor, mas não vi ninguém. Deixei a comida na varanda e voltei para o carro, mas percebi que todos os meus pneus estavam cortados. Desesperado, entrei no carro e tranquei as portas. Avisos de pressão baixa dos pneus começaram a aparecer no painel. Decidi sair do carro, mas percebi várias pessoas com máscaras me cercando. Um deles gritou para eu sair do carro, e eu concordei, esperando que não me machucassem. Assim que destranquei a porta, fui puxado para fora e espancado. Levaram tudo de mim. Meu relógio, carteira, telefone e até alguns itens do carro. Fui deixado no chão, desmaiado. Quando acordei, encontrei uma casa próxima e pedi ajuda. A polícia foi chamada, mas os ladrões nunca foram encontrados. Essa foi uma lição dolorosa, mas também valiosa. Parei de fazer entregas noturnas por um tempo e quando voltei sempre fui mais cauteloso. Agora sempre levo uma arma de defesa pessoal comigo, pronto para qualquer coisa.